Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula do nosso curso de atualidades aqui pelo Verbo Enem. Eu sou o professor Alexandre Silva e hoje nós vamos tratar de um tema que é bem candidato de poder cair na sua prova de Enem ou nos vestibulares pelo Brasil afora, ok pessoal? Trata-se da questão de Cuba e a aproximação com os Estados Unidos da América. Pessoal, esse é um tema bem significativo, né, em termos de política internacional contemporânea. É um episódio que aconteceu durante a Guerra Fria. A essa altura, né, eu estou supondo que você já está bem informado e informada acerca do que seja, de maneira geral, né, esse conceito de Guerra Fria. Bom, tendo isso como pressuposto, né, essa questão da reaproximação de Cuba com os Estados Unidos e vice-versa também, tá pessoal? Dos Estados Unidos com Cuba, aqui o interesse é bilateral na reaproximação diplomática, não é apenas unilateral, ok? Tendo esse pressuposto, né, Guerra Fria, né, nós vamos então trabalhar esse conteúdo e, por gentileza, considerem a possibilidade, né, de ele cair na sua prova, ok pessoal? Reaproximação histórica é como eu gosto de chamar, né, essa reaproximação bilateral entre essas duas nações do continente americano. Pessoal, aqui na nossa aula a gente começa, né, os nossos esforços já prometendo para você os predicados que tu vai ter lá no final. Portanto, pessoal, entender como começou o constrangimento entre Cuba e Estados Unidos é um predicado que, né, nós iremos construir juntos aqui, ok? Professor, o que você quer dizer com constrangimento? Exatamente esse é o ponto da aula de hoje, ok? Entender que esse constrangimento que se deu do ponto de vista político, né, que teve o seu estofo, portanto, o seu incentivo a partir daquele clima de hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética, entender esse constrangimento como inerente a essa situação histórico-política internacional, né? Esse é um objetivo muito importante e cuida, entendendo isso daqui, de tabela, né? De tabela, outros eventos, outros fatos, você também estará construindo para você, ok? Colegas, entender o significado dessa reaproximação para a economia da ilha caribenha. Muito importante isso, pessoal. Por que é muito importante, professor? Pelo fato de que, por causa do embargo econômico que os Estados Unidos impôs a Cuba, esta, por sua vez, ficou impossibilitada de comercializar pelas vias tradicionais. Me fala, professor, qual que é uma via tradicional? Ora, né, desde lá do período mercantilista, né, você já sabe, né, que os navios, né, fazendo o trajeto ao longo dos oceanos, né, é uma fonte, é uma via tradicional, uma alternativa segura para comercializar, né, de um continente para outro, de um país para outro, né, com esse embargo, né, que foi político e diplomático, mas também econômico, pois os Estados Unidos colocou navios de guerra cercando a Cuba, né, enfraqueceu economicamente a ilha caribenha. Ok, pessoal? Sigamos aqui. Compreender a diferença entre a reaproximação diplomática e a econômica é importante isso, na minha perspectiva. Se essa questão tiver que cair, né, na prova do Enem ou na prova de algum vestibular Brasil afora, eu creio que vai ser isso daqui. Por quê? Eles podem cobrar, por exemplo, cuide isso aqui, ó. Eles podem formular uma questão: houve reaproximação diplomática e econômica, né, entre Estados Unidos e Cuba. Isso está certo ou está errado, pessoal? Né? Nós vamos ver a resposta disso ao longo da aula de hoje, portanto, fique conosco. Colegas, né, essa foto aqui ela é muito ilustrativa do que nós queremos trabalhar, né? No enterro de Nelson Mandela, estudem Nelson Mandela para a prova. Isso pode ser bem interessante. O primeiro sinal público da aproximação entre Obama e Raul Castro, né? Professor, eles deram um sinal, eles mandaram uma mensagem para a mídia, para os acadêmicos e para os interessados em geral em política internacional, quando eles se cumprimentaram desse jeito? Exatamente. Em outras oportunidades, Olimpíadas, né, também encontros das Nações Unidas, que Cuba, inclusive, era impossibilitada de participar, né? Não havia essas trocas de gentilezas que nos hábitos, né, da política internacional são muito importantes. Então, pessoal, havia uma diplomacia secreta, né? Eu suspeito que havia já uma diplomacia secreta, portanto não pública, desde a entrada do governo
do presidente dos Estados Unidos, tá? O presidente Obama. Desde que o Bush saiu e Obama entrou, eu acho que essa questão neoliberal e importante de relação com Cuba passou a ser uma sequência, mas isso só se tornou mais explícito a partir daqui, né? Aqui eu acho que eles escolheram, afinal era um evento importante, né? O desaparecimento de uma figura ímpar, que foi o Mandela, né? Então eu acho que isso daqui é um ponto de partida interessante para perceber, né, como é que foi sendo traçada essa nova reaproximação, né, entre os Estados Unidos e o país, né, Cuba. Em 17 de dezembro de 2014 foi uma data importante para a história da relação bilateral, né? Cuba como para... Por quê, pessoal? Por quê? Foi nessa data aqui que os laços diplomáticos, quando um país passou a conversar diretamente com outro país. Como assim? O mandatário de um país, né, falou diretamente com o mandatário do outro país. Isso é relação, né, bilateral entre estados. Isso é muito importante, isso não acontecia desde os anos 60, nós vamos perceber isso. Colega, depois de mais de meio século de hostilidades, né, anunciam publicamente interesse em reestabelecer completamente as relações diplomáticas. Isso aconteceu nessa data aqui, ok? Incluindo a abertura de embaixadas nas capitais de Washington e Havana. Se eu sou o mandatário de um estado, você que me assiste é o mandatário de outro estado, né? Até então nós estávamos, né, constrangidos um com o outro. Nós então de repente, não tão de repente assim, né, mas nós então publicamente passamos a querer, né, firmar laços de acordo. Como é que a gente materializa as nossas intenções de reaproximação? Fundando embaixadas. Você tem um país e você vai receber, né, a minha embaixada, e o mesmo acontece comigo. Então começa uma relação mais zelosa entre os países, ok, pessoal? Isso aqui de você me confiar o direito de ter uma embaixada e o mesmo acontece comigo para com você, isso é um avanço muito importante, porque a embaixada não está no meu país onde eu posso proteger, está no seu. Portanto, eu confio na sua palavra de proteger os meus funcionários na sua casa, e o mesmo acontece para comigo, ok, pessoal? Então isso aqui é muito importante na história bilateral, não apenas desses dois países, mas da política internacional como um todo. Colegas, qual foi o motivo do constrangimento entre Estados Unidos e Cuba? Isso que é importante, é uma questão de história, né, mas nós temos que entrar nela, invariavelmente. A ilha de Cuba está aqui, tá? Perceba isso. Situem-se aqui na Baía dos Porcos, tá? É aqui, né, por causa deste ponto no mapa que tudo começou em termos de hostilidades entre Cuba e Estados Unidos. Cuida só, Washington e Havana não têm relações diplomáticas oficiais desde 1961. Quando a gente fala oficial, é que um mandatário de um país, o presidente, não conversa com outro mandatário. Então, pessoal, como é que era a relação com eles? Era não oficiais, através de encarregados, né, representantes, e não havia nada escrito, era no boca a boca, como se fazia, né, antes do século XVIII, quando a diplomacia internacional ainda não tinha um corpo doutrinário específico dentro do direito internacional. Ok, pessoal? Sigamos aqui. O embargo econômico, comercial e financeiro a Cuba foi imposto em 62, né, depois do fracasso da invasão da ilha para tentar derrubar o regime de Fidel Castro no ano anterior. A invasão que ficou conhecida como Baía dos Porcos. Pessoal, foi a partir desse evento aqui, né, que as relações entre esses dois países ficou difícil, porque os Estados Unidos tentou, né, derrubar o regime socialista, alguns falam comunistas, de Fidel Castro, né? Lembra-se vocês que nós estamos no âmbito da Guerra Fria, né? Então, toda iniciativa de socialismo na região, né, América Latina e Estados Unidos combatia com mão de ferro. Ok, pessoal? Sigamos aqui. O ataque à Baía dos Porcos fazia parte da chamada Operação Mangusto. Cuide essa operação, viu? Ela não é tão impossível de cair nas suas provas, que tinha como objetivo derrubar o recém-formado governo comunista de Fidel Castro. Nós colocamos isso para vocês. Colegas, Castro, temendo uma nova invasão americana, decidiu apoiar a ideia russa de instalar mísseis nucleares no seu país, o que precipitaria uma nova crise na região, por causa dos níveis óbvios de periculosidade que esses mísseis soviéticos implantados em Cuba poderia causar para o Washington. Um detalhe sobre a Baía dos Porcos, né?
os Estados Unidos não conseguiram vencer, né? Eles armaram, né, pessoas, né, rebeldes, por assim dizer, cubanos, né, para invadir Cuba, só que eles não conseguiram. Fidel Castro conseguiu vencer a luta junto com Ernesto Che Guevara, né? Por isso, então, Ernesto teve a sua vida, o seu fascínio de mito muito corroborado a partir dessa luta, ok, pessoal? Né? Depois que houve, né, a vitória de Castro sobre os Estados Unidos na Baía dos Porcos, né, ele temeu, né, que os Estados Unidos fosse lá com seu exército próprio, porque aí não teria chance, né? Por isso, ele fez traçou relações com a então União Soviética, porque sim, com a União Soviética ele teria fôlego, né, para fazer frente aos Estados Unidos, né? Então a União Soviética trouxe, né, mísseis, né, de Moscou, né, instalando eles em Cuba, lembrando que os Estados Unidos também já tinham colocado mísseis, né, seus na Turquia, apontados para a capital soviética. Então, pessoal, lembra, o contexto da Guerra Fria ele é muito importante para explicar a relação bilateral entre Cuba e Estados Unidos. Colegas, aqui, essa imagem aqui, né, só curiosidade, essa imagem eu atirei de um livro, né, de um agente espião da CIA que estava na União Soviética. Ele tirou essa imagem escondida, né, e o inverso também acontecia. A KGB mandava os seus espiões para os Estados Unidos para poder infiltrar-se e poder descobrir, né, a relação CIA-KGB, e gerou vários romances fascinantes. Fica a dica para vocês. A crise dos mísseis de Cuba, ocorrida em outubro de 62, foi um dos momentos de maior tensão da Guerra Fria, que foi ocasionado, né, pela questão da Baía dos Porcos, ok, pessoal? A crise começou quando os soviéticos, em resposta à instalação de mísseis nucleares, né, na Turquia. Nós comentamos isso aqui, né? A resposta foi instalar mísseis também em Cuba, direcionados para Washington, ok, colegas? Como foi possível a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos, né? Pessoal, troca de prisioneiros, que é uma coisa muito comum, né? Acontece bastante quando um país, né, ele tem hostilidades com o outro, mas ambos têm, né, prisioneiros do país inimigo, né? Disse que no limite, quando nenhum nem outro pode mais perder e ao mesmo tempo nenhum nem outro pode mais ganhar, talvez seja o caso alguém ceder enquanto o outro também cede, e ver como é que fica, né, a equação da disputa após, né, afrouxar a tensão, por assim dizer. Então, Cuba cedeu, né, o Alan Gross, e por sua vez os Estados Unidos cederam, né, prisioneiros cubanos que estavam na ilha caribenha. Muito importante também esse Papa magnífico, né? Magnífico. Ele é tão ou mais atuante, né, em política internacional. Se levar em consideração, né, que ele é um Papa, ele é tão mais atuante em política internacional do que determinados funcionários das Nações Unidas, né? Então, pessoal, fica a dica para vocês, né? Deem uma olhadinha nos sites, sobretudo os sites de política internacional, né, para perceber qual que são as orientações políticas e pragmáticas, né, deste homem, porque realmente, né, o que ele está provocando em termos de política internacional é muito interessante. Uma delas, houve importante participação do Papa Francisco, né, nas negociações que culminaram com a reaproximação bilateral Estados Unidos e Cuba, né? Ele interviu diretamente, né? Segundo o funcionário do Vaticano, do governo americano, o Vaticano serviu de intermediário nas negociações, oferecendo um espaço para que os dois lados pudessem dialogar. Só cuidando, não é a primeira vez que o Vaticano, né, serve de interveniência, né, de veículo diplomático entre dois estados, né, que estão em belicidade. Mas talvez seja a primeira vez, né, que um Papa tenha tido tanto sucesso, né, em fazer uma intervenção política, né, que eu diria que também é humanitária. Ok, pessoal? Aqui uma nota do Santo Padre, né, deseja manifestar as suas calorosas felicitações pela decisão histórica tomada pelo governo dos Estados Unidos e Cuba de estabelecerem relações diplomáticas. Ok, pessoal? Isso é muito importante, né? Empresários dos Estados Unidos já estão vendo com bons olhos a possibilidade de investir na região, porque a região precisa de investimentos, né? O embargo econômico, não estou falando agora, né, apenas das dificuldades políticas que houveram, que a partir de agora estão sendo sanadas, mas o embargo econômico, né, ele dificultou muito a vida nesta ilha, que ela é muito bonita, na verdade, né? Então já tem empresários querendo, né, a questão de transporte até a ilha de Cuba, né, e também especulações imobiliárias. Ok, pessoal? Agora cuide disso aqui. No entanto, para proceder a tais empreendimentos, o embargo econômico precisa ser derrubado.
Pessoal, e aqui é o limite do presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Por quê, pessoal? Porque quem vai decidir se o embargo econômico cai não é o presidente, é o Congresso. É o Congresso. Muito embora o presidente dos Estados Unidos já tenha dito publicamente, e já o fez, né, que irá defender os interesses da sua pessoa, mas também de muitos países do mundo em derrubar esse veto econômico. Portanto, o Congresso norte-americano ele se encontra pressionado, né, para poder acabar com esse embargo econômico que, de fato, não se justifica. Ok, pessoal? Não se justifica. A Guerra Fria já acabou. A ordem geopolítica, geoeconômica, geotecnológica é totalmente diferente. Esse embargo realmente ele não se justifica de fato. Ok, pessoal? Fique conosco, porque nas próximas aulas vamos abordar mais temas interessantes da política internacional. Até breve.